Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, nossa última aula da disciplina Enfermagem, Higiene e Profilaxia do curso Técnico em Enfermagem do Instituto São Miguel para as turmas de Gandu e Presidente Tancredo Neves. Na nossa última aula, nós falaremos sobre dois assuntos. Primeiro, nós vamos falar sobre biossegurança e segurança de trabalho. Gente, biossegurança é um processo funcional e operacional, Ele é importantíssimo nos serviços de saúde. Por quê? São as medidas de controle de infecção. Essas medidas é que vão dar proteção para a equipe e para os usuários. E são essas medidas também, gente, que vão impedir a disseminação de certos tipos de doenças, certos tipos de substância. Essas medidas, elas geralmente são protocoladas. Lembram que nós tivemos uma aula sobre descarte? Tudo isso é medida de segurança, de biossegurança. Bem como o manuseio, a equipe que trabalha com o produto sujo, que trabalha com o produto limpo e assim por diante. Tudo isso é direcionado, é organizado por biossegurança. Higiene e medicina no trabalho. Higiene no trabalho é um conjunto de normas, procedimentos. Essas normas, esses procedimentos, eles têm o objetivo, têm o foco na proteção da integralidade física e mental do trabalhador. Nós, funcionários da saúde, nós, profissionais da saúde, vocês, futuros profissionais de saúde, têm a saúde mental também como um fator inerente para o bem-estar, para que haja um bom desempenho. Então, quando se fala em higiene e medicina no trabalho, cuidado do trabalhador, vai envolver todos esses âmbitos, tá bom? E quais são os principais objetivos da higiene e medicina no trabalho? Eliminação das causas de doenças profissionais, por exemplo, as lesões por esforço repetitivo, a redução dos efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes ou portadoras de defeitos físicos. Adequar o ambiente de trabalho para todos, inclusive para portadores de deficiência. A prevenção de agravamentos de doenças e lesões, quando a pessoa já teve um agravo, um acometimento, prevenir que isso não piore, que isso não evolua para uma doença crônica. E, claro, a manutenção de saúde do trabalhador, que são os cuidados mesmos, gente, O cuidado de atenção, ou em alguns lugares tem a massagem laboral, psicólogos disponíveis, além, é claro, do básico, que é disponibilizar o apoio ao trabalhador, como, por exemplo, o EPI, que é o básico, para a utilização. E o programa, o que envolve, O programa de higiene do trabalho. Ele vai cuidar do ambiente físico do trabalho, o ambiente psicológico, sons, ruídos, pressão, a aplicação dos princípios de ergonomia, que visa aí a mudança, o adequado, uma cadeira adequada, a altura adequada, uma mesa adequada, que se encaixe no perfil daquele trabalhador, bem como a saúde ocupacional. Já a segurança no trabalho, o que tem de relação, Higiene e segurança do trabalho. Os dois, o acúmulo dos dois é que vão dar a base para preservar o trabalhador, para preservar a qualidade de vida do trabalhador, para que o trabalhador tenha um local adequado de trabalho. Então, a junção dos dois, de higiene e segurança do trabalho, é que vai deixar o ambiente propício para que o trabalhador ele possa executar. Ou seja, um técnico de enfermagem ele não é obrigado a executar a sua ação no ambiente que não é adequado a ele para o trabalho, se ele não tem a garantia de segurança e conforto para a execução do trabalho. A prevenção de acidentes, Primeiro, o que é acidente? É um fator súbito, inesperado, sem intenção, mas que ele pode levar à morte ou lesão corporal ou dano material grave. E ele pode ser com ou sem afastamento. Então, os acidentes eles podem ser incapacitantes, ele pode ser relatável, ele pode ser um trajeto, ele pode ser um incidente, ele pode ser um dano material e assim ele pode acontecer no lar ou a caminho do trabalho dentro do período de trabalho. Então, o acidente de trabalho ele não é apenas no local de trabalho, ele cobre o trajeto do trabalho do funcionário. Então, quando você é contratado numa empresa, eles vão te perguntar o trajeto. Qualquer situação que ocorra nesse trajeto durante o seu percurso para o trabalho, você está assegurado. Agora, se por algum motivo você sofre um acidente e você desviou do seu percurso relatado, aí já não é considerado acidente de trabalho, porque você saiu, do seu roteiro. As causas dos acidentes de trabalho.
eles podem estar vinculados à condição insegura, por isso que tem aquela questão de higiene e segurança ambiental no trabalho, ou um ato inseguro. Já um ato inseguro, ele pode estar relacionado à postura do profissional quando vai executar alguma ação. Então, você deve observar isso também, tá? O acidente de trabalho não é considerado uma doença, né? Como doença de trabalho. Não é considerado uma doença degenerativa. Ele não tem um grupo etário inerente, né? Porque qualquer pessoa pode sofrer um acidente de trabalho. Alguns não produz incapacidade laboral, ou seja, a pessoa pode voltar a trabalhar, já outros são incapacitantes. E também um acidente de trabalho pode ser uma doença endêmica adquirida, ou seja, por exemplo, você que é um profissional de saúde e está trabalhando na ação do Covid e foi acometido pelo Covid durante o seu trabalho, na execução do seu trabalho, você adquiriu uma doença endêmica, né, durante a execução do seu trabalho. Então, aí você está coberto pelos direitos trabalhistas. Próximo passo, nós falaremos em vigilância em saúde. Biossegurança, nós falamos agora vigilância em saúde, tá? Gente, quando nós falamos em vigilância em saúde, qual que é o conceito? No campo da saúde, a vigilância, ela vai ser a prática, né? São situações que são feitas para atenção, promoção e prevenção da saúde do cidadão. Ela vai integrar políticas de planejamento, vai ter territorialização, epidemiologia, vai envolver o processo de saúde e doença, as condições de vida, a situação de saúde da população, a situação ambiental e, é claro, a saúde e o processo do trabalho. Ela vai ser dividida em epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador. A vigilância epidemiológica, né? De acordo com a Lei 8080 de 1990, são um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes à saúde individual ou coletiva, tá? Que tem a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças, fornecer orientação técnica permanente para os profissionais de saúde que têm a responsabilidade de decidir sobre as execuções de ações de controle de doenças e agravos, tornando disponíveis. Olha só, a vigilância epidemiológica, eles vão rastrear os fatores, né? A partir do rastreio desses fatores, eles vão desenvolver uma estratégia de enfrentamento e essa estratégia de enfrentamento, eles vão desenvolver uma prática, um período, vão criar um cronograma e vão capacitar os profissionais que vão fazer isso. Tem sido assim na ação do Covid, que é o assunto do momento. A vigilância epidemiológica qualifica os profissionais, faz o roteiro, desenvolve, faz todo um cronograma das ações que serão tomadas de enfrentamento. A vigilância epidemiológica, ela vai reconhecer as principais doenças de notificação compulsória, vai identificar as epidemias, né, que possam ocorrer e ela vai agir no controle dessas doenças. A vigilância ambiental, ela vai promover o conhecimento, a detecção, prevenção e mudança nos fatores determinantes e condicionantes no meio ambiente que interferem à saúde humana, ou seja, um acidente ambiental que tenha um produto contaminante. Nós tivemos, por exemplo, em Brumadinho, é a mais recente. A vigilância ambiental é quem vai trabalhar nas ações de controle, né? A vigilância ambiental, gente, também vai trabalhar no controle de zoonoses, que são as doenças transmitidas pelos vetores, né, dos acidentes por animais peçonhentos, venenosos. Então, nós fazemos as fichas de notificação compulsória e essas fichas vão para a vigilância ambiental para que elas possam trabalhar. Dentro da vigilância ambiental tem as zoonoses e a vigilância de fatores de riscos biológicos, né, que tem aí por finalidade a vigilância, a prevenção e controle de doenças e agravos relacionados aos vetores, né? Também aos hospedeiros e os reservatórios portadores e amplificadores ou suspeitos de alguma zoonose, tá? Então, eles são os responsáveis pelo controle. Inclusive, por exemplo, se tem um aumento no número de acidentes de animais peçonhentos numa região, cabe à vigilância epidemiológica entrar com ação, medidas de controle a isso. Né? A vigilância ambiental, ela se dedica à interferência dos ambientes físicos, psicológicos e social da saúde, né? De acordo com o ambiente, e as ações nesse contexto, eles têm o controle da água, né? O controle de resíduos, de vetores e também das transmissões, principalmente de insetos e roedores, eles vão cuidar disso. A vigilância sanitária, que é a nossa Anvisa,
né? As ações da vigilância sanitária, elas são de controle de bens, produtos e serviços que oferecem risco à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos. Medicamentos vencidos são descartados pela vigilância sanitária. A vistoria numa empresa, num bar, numa lanchonete, num hospital, numa farmácia, tudo isso é função da vigilância sanitária. No Brasil, a Anvisa é responsável por criar as normas, né, que regulamentam, que dão suporte às atividades. Também é a Anvisa que executa as atividades de controle e fiscalização nos portos, aeroportos e fronteiras. Dentro da atuação, o que eles vão fiscalizar? Locais de produção, transporte e comercialização de alimentos, locais de produção, distribuição, comercialização de medicamentos e produtos de interesse da saúde, locais de serviço de saúde, de meio ambiente, o ambiente e processos de trabalho ou saúde do trabalhador, pós-comercialização, projetos de arquitetura e também locais públicos. Saúde do trabalhador, que é o último braço aí da vigilância em saúde. Ela vai realizar estudos, né, de ações de prevenção, assistência e vigilância aos agravos de saúde relacionados ao trabalho. Lembra que nós falamos no começo sobre acidentes de trabalho? E a atividade, né, da vigilância em saúde do trabalhador é estabelecer uma intervenção e negociação de controle de mudanças no processo de trabalho. Então, eles vão visar deixar um ambiente ergonômico para que o trabalhador esteja seguro, segurado e protegido, né, para realizar o seu trabalho. E a vigilância em saúde do trabalhador é um dos componentes, né, da vigilância em saúde, que visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora. Então, ela vai integrar ações que intervenham nos agravos, né, e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento do processo produtivo. Ou seja, ela vai proteger o trabalhador dentro do período, né, de trabalho de produção do seu produto. Certinho, meninas? E assim encerramos a aula de higiene e profilaxia. Espero que vocês tenham gostado. E dúvida, chama lá no chat.